Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Talento em Foco. O programa que te deixa por dentro de todos os temas relacionados ao mundo aqui também e do mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho, quem está aqui comigo mais uma vez é a mentora de capital humano e também idealizadora desse programa, a Érica Lotes. Tudo bem, Érica? Bárbara, tudo bem? Quero desejar aí a todos também, né, uma ótima tarde, uma excelente semana, e é uma alegria muito grande estar aqui e uma honra, Bárbara, dividir esse programa com você. Eu que agradeço, Érica. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na última edição do Talento em Foco, né? Que quem estava aqui com vocês era o Evandro Tozin, falando sobre a questão de indicadores de desempenho, né? Na última edição não deu tempo de falar tudo, porque é bastante coisa, né, Érica, que a gente pode falar sobre este assunto. E a gente hoje vai terminar essa pauta. Então, eu vou começar pedindo para a Érica explicar para vocês, falando um pouquinho sobre a finalidade dos indicadores de desempenho de competências. O que a gente pode saber sobre isso, Érica? Olha, Bárbara, essa pergunta é muito interessante. Em primeiro lugar, é importante entender que existe um método para se avaliar um desempenho que é chamado avaliação por competências, que as organizações que conhecem, que fazem engenharia de cargos, que identificam quais as competências comportamentais específicas para cada cargo, elas fazem a avaliação por competência. E essa avaliação de competência, ela segue uma escala. E nesse método, qual que é a escala? É o excelente, é o bom, é o regular e é o insuficiente. Agora, como que nós podemos avaliar uma competência e colocarmos em uma dessas escalas à luz do quê? Será que não tem subjetividades aí? Inegavelmente, subjetividades existem, mas é aí, Bárbara, que entra o papel dos indicadores de desempenho. O que é um indicador? O nome já diz, né? O indicador, ele indica para algo. É como se fosse uma placa sinalizadora que me permite verificar se eu estou indo naquele caminho, daquela entrega, se eu estou me aproximando daquela entrega ou se não. Os indicadores de desempenho, eles ajudam tanto ao gestor, né, a identificar qual é a entrega daquele profissional, quanto o profissional também identificar que conjuntos de comportamentos compõem aquela competência. Então, quando fica muito claro qual é o conjunto de comportamentos que compõem aquela competência, eu posso me desenvolver. E quando eu tenho indicadores de desempenho, eu consigo olhar para eles e identificar se aquela entrega está se aproximando ou não está se aproximando. Então, por exemplo, né, eu vou pegar uma competência, atenção a detalhes. Se eu tenho um olho de lince e o meu trabalho é super impecável, né, eu entrego tudo, eu reviso, porque nada vem do além, né? Se você é impecável, muito provavelmente você fez uma revisão. Eu reviso, eu avalio e eu entrego o meu trabalho sempre impecável. Ou então, virou, mexeu assim, dá uma escapadinha. Essa seria a regra do bom. Eu tenho deixado escapar várias vezes aí, dá para melhorar, regra do regular. Mas eu tenho uma baita de uma dificuldade de cuidar com detalhes, eu tenho entregue documentos que têm dado problema, né, que tem às vezes até gerado prejuízos para colegas de trabalho, para clientes. Então esse indicador, ele está dizendo o quanto próximo eu estou dele ou o quanto distante eu estou de uma entrega impecável. Então esse foi só um exemplo, mas o indicador, ele me ajuda a dar um feedback, a ter a clareza do que compõe aquela competência, dar um feedback, fazer alinhamentos e organizar que tipo de comportamento eu posso melhorar para elevar minha performance naquela competência.
ali, né, mapeando a luz dos indicadores. Muito bom, Érica, ótima explicação. Então, como você falou, né, dentro de todo esse círculo aqui dos indicadores, né, no caso, a gente pode então falar de algumas competências, né, para o pessoal saber mais um pouquinho sobre esse assunto. Uma delas que a gente pode começar falando é a comunicação assertiva, que é muito requerida hoje nas empresas, né, Érica? Mas para quem não sabe o que é, para quem tem vontade, né, de ser mais, de ter uma comunicação mais assertiva, pode falar para a gente o que que seria isso e como que a gente pode treinar, então, para ter melhor esse atributo no trabalho? Bárbara, muito interessante você começar pela competência da comunicação, porque existe um mito que precisa ser derrubado, que uma pessoa que se comunica bem e de forma assertiva é a pessoa que fala demais ou é a pessoa extrovertida, é aquela que é uma dimensão da personalidade que ela é voltada para fora. Não é isso. A comunicação assertiva, ela envolve a tua capacidade de falar de forma clara, objetiva, respeitosa, expressando seus pensamentos de forma assim adequada, sem agressividade. Então, isso envolve também não apenas o falar, né, o daqui para fora, mas o ingrediente mágico da comunicação assertiva é o saber ouvir, porque é impressionante quanto nós muitas vezes colocamos a nossa fala para fora, sendo que se eu quero ser assertivo, é fundamental que eu entenda o contexto, que eu escute realmente o que está sendo dito. Então, por isso que uma comunicação assertiva, ela envolve tanto a clareza de pensamento, a objetividade, o domínio emocional, a capacidade de ouvir e o interesse genuíno e a capacidade de fazer perguntas para eu esclarecer. De nada adianta eu fazer um discurso maravilhoso que não é para lá o caminho. Então você me perguntou como é que você pode desenvolver. Primeiro ponto, né? Avalie se a sua comunicação ela é objetiva, ela é clara, ou se ela é carregada de ambiguidades, de confusão, e você é uma pessoa, ou a tua comunicação é prolixa. O que é uma comunicação prolixa? Ao invés de você ir direto ao assunto, você dá voltas e fala. E aí o que acontece? O cérebro do outro desliga, porque ele não vai ficar pensando em você aqui se não tem esse foco. Então, uma fala, o garoto atravessou a rua, olha o prolixo. Então, era um dia de sol, eu acordei às 8 da manhã, aí eu abri a minha janela. Quando eu abri a minha janela, eu vi que tinha muitas pessoas passando na rua. E eu vi um garoto. Esse garoto trajava um shorts azul e uma camisa branca. Meu Deus, vamos, meu filho, vamos, realiza! O que você quer falar? Que o menino atravessou a rua? Né? Então, nós muitas vezes temos também que cuidar que a nossa comunicação ela acaba estimulando o outro a viajar. Então, primeiro ponto, olhar como é que é a tua comunicação. Ela é objetiva? Ela é linear ou ela é por mosaico? O que é o linear, né? A pessoa ela tem um passo a passo e o interlocutor ele consegue ir criando uma imagem da cena. Existem comunicações que elas são por mosaico. Então, ao invés da pessoa falar primeiro o que aconteceu às 8 da manhã, depois ao meio-dia e depois às 5 da tarde, ela vai falando por peças. Então, isso muitas vezes pode até comprometer o entendimento. Então, sempre verificar também se aquilo que você falou foi o que o outro entendeu, porque nós ouvimos pelos nossos filtros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, isso é uma coisa assim que eu até estou falando com a mãozinha posta. Quanto é raro, é a capacidade de ouvir. Então, o que é ouvir? É a capacidade de ter a escuta ativa. Então,
uma coisa que é bacana nós trazermos aqui a reflexão, que uma pessoa, ela pode falar 1h30 e eu não escutar absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou presente só de corpo. E a minha mente está, sei lá, eu fazendo planos ou preocupada, né? Pensando no que houve no final de semana. A escuta ativa, ela requer um exercício muito grande de presença, de você colocar a sua mente e toda a sua atenção para de fato entender o outro. Quando você tem escuta ativa, você silencia o teu diálogo interno, porque nós temos aqui um tagarela e ele fica falando. Então, a ideia é desligar esse diálogo interno, prestar atenção, fazer a pergunta adequada, ouvir o que efetivamente está sendo falado. Isso é um ponto fundamental para comunicação assertiva. E para encerrar, nós poderíamos falar o mês todo de comunicação, Bárbara, mas para encerrar, a comunicação assertiva, ela é sobretudo a comunicação compassiva. Comunicação passivo-agressiva, ela é danosa na assertividade. O que é a comunicação passivo-agressiva? É aquela que, olha só, Bárbara, que bacana, né? Você realmente está chegando no horário, conforme a gente combinou, mas também, né, Bárbara, pelo amor de Deus, né? Depois de tudo que eu te falei, sabe, poxa, por que eu tenho que te diminuir? Então, a comunicação passiva-agressiva, ela é danosa nas relações, ao passo que a comunicação compassiva, ela constrói, que é aquela que olha para o fato, olha para a necessidade, faz o pedido, entra no acordo e não agride ninguém. Então, escuta ativa, comunicação compassiva, capacidade de perguntar e objetividade são os elementos assim que compõem, são alguns dos elementos que compõem a comunicação assertiva. Perfeito, Érica. A nossa próxima competência que a gente tem aqui, eu acho que é muito interessante de debater, porque muito se engana quem pensa que quem tem que pensar nela é só um gestor, é só um dono da empresa, alguma coisa assim, que é a competência de liderança. Eu acho que todo mundo tem que pensar um pouquinho sobre ela também na forma de agir, né? E o que a gente pode falar sobre ela, Érica? Bem bacana, tá? A liderança, o que é a liderança? É a capacidade de influenciar pessoas de maneira ética e positiva. Então, o que acontece? A liderança, ela é uma competência interpessoal, ela é legitimada pelo outro, e ela não é algo exclusivo de quem tem o cargo de gestão, porque o cargo, ele é o poder legítimo, ele é o poder autorizado, ele é o poder de linha, ele é a autoridade de linha, mas quantas vezes você exerce a liderança na sua família, com os amigos? Então, a liderança, ela é uma capacidade de realmente influenciar as pessoas de maneira ética e positiva. Ela é construída ao longo do tempo, porque é uma estrada que se pavimenta pela confiança, pelo respeito. Então, o ponto que é muito importante da liderança, primeiro, né, é a capacidade de observar, é o alinhamento entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, é a capacidade de se interessar realmente pela outra pessoa, é a capacidade de ter uma palavra de estímulo, é uma capacidade de, ao mesmo tempo que você apoia, você compreende, você entende, você estimula, você desenvolve, você chacoalha a árvore para sair daquela zona de conforto. E tem uma coisa muito importante que hoje, né, nós ouvimos um dia sim e outro também, que as empresas buscam liderança. A liderança, ela também envolve competências como, por exemplo, proatividade, que tem uma forte relação com iniciativa, fazer o que precisa ser feito sem que alguém tenha que mandar fazer, autogestão,
e protagonismo. Locus interno de controle, né? Se você tem um resultado que não foi o resultado que você desejava, e você atribui isso ao tempo, ao dia, à hora da reunião, a que as pessoas estavam cansadas ou a qualquer elemento externo, você acabou de perder uma ótima oportunidade de olhar para o seu método. Como foi que você conduziu aquela reunião? Então, olhar para dentro e aprender, e eu diria até que de forma amorosa, e também estimular o aprendizado de forma amorosa das pessoas que estão ao seu redor. Muito bem, Érica. A nossa próxima competência é uma que, na verdade, já faz um bom tempo que a gente fala que ela é muito requerida, né? Hoje em dia, uma soft skill, né? Muito importante no mercado de trabalho hoje em dia, que é o equilíbrio emocional. Érica, o que mais que a gente pode falar sobre isso hoje? O equilíbrio emocional, ele hoje, bom, assim, primeiro, né? Existem pessoas que já pela dimensão da personalidade, e que a personalidade ela tem forte raiz genética, ela sofre bastante influência do meio e dos nossos projetos pessoais, mas vamos imaginar que tem pessoas que já vêm de fábrica, que já têm uma tendência a uma emocionalidade negativa baixa. Então já lida mais leve com a situação, não encana tanto, assim não leva a coisa muito para o lado da melancolia, tem uma casca mais dura para suportar pressões e estresse e tudo mais. E tem outras pessoas que já precisam trabalhar isso para poder entregar esse equilíbrio emocional. Mas o equilíbrio emocional, ele é fundamental, porque olha só, Bárbara, vamos imaginar que eu tenha um PhD em determinada área. Eu tenho um PhD em direito, então eu sei tudo sobre determinada área de direito. Mas aí quando vem um cliente para mim, ou quando eu estou sendo pressionada por prazos, eu não dou conta. Eu saio correndo e gritando. Então, o equilíbrio emocional, as nossas competências socioemocionais, elas são aquele colchão, aquela base que permite que as nossas competências técnicas, elas acabem se aparecendo. Então, vamos lá. O que objetivamente, em termos de indicadores, né, para o equilíbrio emocional? É uma pessoa que mantém a calma e a compostura sob pressão. Então, ela consegue manter o pensamento claro e tomar uma decisão, mesmo numa situação extremamente desestabilizante. Olha a importância disso para pessoas que estão no cargo de chefia, em cargo de gestão. É uma pessoa que ela consegue ter domínio das próprias emoções. Então, sobretudo nessas situações, né, que são muito difíceis. É uma pessoa que ela tem disciplina. E a disciplina, gosto dessa definição, já trouxe ela semana passada, que é a capacidade de você dominar os seus impulsos. É uma pessoa que encontra soluções criativas para trabalhar desafios, problemas. É uma pessoa que, de alguma maneira, ela consegue ressignificar, dar uma leveza, buscar um aprendizado. É alguém que tem autoconhecimento, é alguém que tem uma capacidade de se manter sereno diante de mudanças e incertezas, porque o que acontece? Uma pessoa com equilíbrio emocional, ela tende ela tem uma capacidade, ela tem uma capacidade de permanecer no presente. O que eu quero dizer com isso? Muitas situações que nos geram desequilíbrio emocional é porque nós projetamos cenários catastróficos para o futuro e a nossa mente é muito tagarela e nos coloca numa situação que vai levantando a ansiedade. Então, o equilíbrio emocional é também dominar a mente para não entrar nesses processos de ansiedade, porque começa a perceber o pensamento e o gatilho dessa emoção. Então, ela é uma competência hoje fundamental. E existem livros interessantíssimos sobre inteligência emocional, que pode nos ajudar muito, buscar feedbacks com colegas, com amigos, de pessoas que realmente digam para a gente, né,
onde que em determinadas situações nós nos desequilibramos e às vezes não percebemos. Então, os indicadores da competência de equilíbrio emocional têm muito a ver com dominar as emoções, manter a calma, a clareza e a mente límpida e tomar decisões equilibradas sobre ambientes altamente desestabilizantes. Perfeito, Érica. Então, para a gente fechar isso dos nossos indicadores de hoje, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a competência do comprometimento. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, o comprometimento é algo que tanto importa para a empresa que nós trabalhamos. Note que eu não estou usando o emprego, tá? Estou falando trabalho mesmo, porque o trabalho é diferente da relação de emprego. Emprego pressupõe uma carteira assinada. Quanto é algo também para nós, né? Então, olha só, o que seriam os indicadores de desempenho dessa competência comprometimento? Primeiro, engajamento, disposição para colaborar, labor, trabalho, conjunto, para trabalhar com as outras pessoas. E isso envolve, né, entender as diferenças de personalidade, de perfil comportamental, de valor de ritmo. É uma pessoa, um outro indicador é assumir a responsabilidade pelo resultado da sua tarefa ou da entrega. Então, é aquilo que eu estava falando na outra competência. Se, ok, a entrega que eu estou fazendo, ela não se aproxima daquilo que era o objetivo desejado, o padrão, de nada adianta eu sair buscando culpados. O importante é olhar para o meu processo e verificar o que eu posso melhorar nisso. Então, essa responsabilidade é trabalhar de forma ética, de forma profissional, é se fazer presente em reuniões, em projetos, contribuir com ideias para melhorar processos, para ampliar possibilidades de produtos, de serviços, quer dizer, se colocar, expor ideias, demonstrar interesse em compartilhar informações, demonstrar, isso é uma coisa que é muito importante, é um indicador bem definitivo, que é demonstrar comportamentos, né, claro, comportamento já é expresso, mas comportamentos que mostrem o desejo de desejo de ouvir, desejo de então é um conjunto de comportamentos que levam a uma mensagem de eu pertenço, e por pertencer ao horário, eu quero contribuir, eu quero que cresça. Então, esses indicados, claro, existem muitos outros, do comprometimento, que são competências, assim, que você pode ver, né? Se você trocar a palavra competências por condutas, nada mais são do que condutas, gente, profissionais que vão te projetar vai projetar a tua imagem positiva, vai trazer comprometimento, responsabilidade e entregas elevadas, independentemente de qual seja o seu trabalho ou o teu nível de responsabilidade, porque tem uma coisa muito interessante, networking é fundamental. Hoje, você pode estar ali trabalhando como um estagiário. Se você demonstra comprometimento, você pode ter certeza que alguém vai estar enxergando isso. Ou até mesmo um colega teu de trabalho que daqui a alguns anos, né, vai lembrar, vai ter esse registro da jornada que ele teve com você e isso vai se tornar oportunidades, isso é networking. Ah, não faço nada de tão importante, isso para lá, não. Então, essas condutas, elas ajudam a nós transpirarmos, né? E como é que é a experiência do outro conosco? Fala-se tanto hoje da experiência da jornada do cliente, mas como é a experiência do teu colega de trabalho com o relacionamento com você? Como é a experiência do teu gestor no relacionamento com você? Então, Bárbara, se trocarmos aí a palavra, né, competência, e assumirmos isso como conduta, vai dar bons.
Perfeito, Érica. Então, aqui para a gente fechar, né, a gente deu uma passeada aqui dentro de várias competências, então eu queria ver contigo de fazer um fechamento sobre todas elas. Se você quiser comentar mais alguma também que a gente não tenha falado aqui hoje, pode ficar à vontade. Assim, eu acredito de verdade que ninguém é responsável pelo nosso desenvolvimento, pelo desenvolvimento da nossa carreira. Então é muito importante que nós estejamos sempre abertos a fazer uma autoanálise e a partir daí, assim, olhando para os nossos objetivos de vida, olhando para aquilo que nos dá satisfação, para os nossos valores, sempre buscarmos, né, o que podemos melhorar. Então, não é competência, Bárbara, comportamental, não é para a empresa. Competência comportamental é para a nossa vida, para termos uma jornada assim que seja florida, que possa encantar, né? E que possa deixar de verdade o caminho que nós passamos aí um pouco mais bonito. Então, é isso. Perfeito, Érica. Então, assim, a gente vai encerrando a edição de hoje do programa Talento em Foco. Muito obrigada por mais uma participação aqui com a gente. A gente se encontra na próxima edição. E você também, que esteve com a gente ao vivo, vai acompanhar depois essa edição nas nossas redes sociais. E lembrando que também fica disponível no Spotify. A gente se encontra na próxima edição do Talento em Foco, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau!